Bem-vindos à aula de interação da radiação ionizante do tipo onda eletromagnética com a matéria. As radiações ionizantes são raios gamas, raios X e ultravioleta do tipo C. Quando essas radiações ionizantes interagem com a matéria, podem provocar 5 efeitos. Primeiro, efeito fotoelétrico. Segundo, efeito Compton coerente. Terceiro, efeito Compton incoerente. Quarto, produção de pares. E quinto, reações fotonucleares. Como o nosso foco são os raios X, eles podem provocar efeito fotoelétrico, efeito Compton coerente, efeito Compton incoerente e produção de pares. No efeito fotoelétrico, a radiação ionizante é absorvida totalmente pelos elétrons muito ligados, ou seja, os elétrons próximos do núcleo do átomo. Como essa radiação ionizante transfere totalmente essa energia, esse elétron que absorveu essa energia, ele vai ser ejetado do átomo, ou seja, ele vai ser liberado, surgindo uma vacância, ou seja, um buraco. Se nesse átomo tiver outro elétron, esse elétron pode ocupar o lugar vago. Só que para isso, ele vai perder energia em forma de radiação característica. Se essa radiação característica interagir com outro elétron do mesmo átomo, esse elétron vai ser ejetado. Esse elétron que foi ejetado pela radiação característica, ele tem um nome especial. Ele é chamado de elétron ou G. No segundo efeito, que é o Compton coerente, que também é chamado de efeito Halef, a radiação ionizante transfere totalmente a energia para o elétron muito ligado ao átomo, ou seja, o elétron mais próximo do núcleo. Quando ele absorve totalmente a energia dessa radiação, como é uma energia não tão grande, o que vai acontecer com o átomo? O elétron ele vai afastar do núcleo, como mostrado nesta figura, num processo que nós chamamos de excitação. Esse processo é muito rápido, ele vai ficar excitado durante pouquíssimo tempo, e aí o que vai acontecer? Ele vai liberar esta energia. E quando ele libera essa energia, ele volta para a posição inicial. Então, essa liberação de energia nós chamamos de radiação espalhada. Então, o efeito Compton coerente é um efeito de excitação do átomo. Ele não provoca mudança de estrutura. No efeito Compton incoerente, a radiação ionizante transfere parte desta energia para o átomo pouco ligado, ou seja, o átomo mais distante. Então ele vai absorver essa parte da energia, só que como é uma energia extremamente elevada, somente essa parte da energia que ele absorveu já faz com que o átomo seja ejetado, gerando uma vacância. Como o elétron está mais distante do átomo, ou seja, do núcleo do átomo, não terá como outro elétron ocupar este lugar. Então não terá radiação característica. Mas a outra parte da energia que não foi absorvida pelo elétron pouco ligado do átomo irá se transformar em radiação espalhada. Neste tipo de efeito, há mudança de estrutura da matéria, ou seja,
o átomo sofreu uma ionização. Na produção de pares, eu tenho que ter radiações ionizantes com energia igual ou superior a 1,022 MeV ou 1022 keVs. Então, o que vai acontecer? Essa radiação ionizante vai interagir fortemente com o campo elétrico do átomo. E esse campo elétrico do átomo vai ter uma influência tão grande que essa radiação ela vai se transformar em um par elétron-pósitron. Então, esse par elétron-pósitron ele é um produto da radiação de energia igual ou superior a 1,022 MeVs ou 1022 keVs. Nessa produção de pares, eu tenho aqui duas partículas. Uma, o elétron, que é negativo, e o pósitron, que é positivo. Quando esse pósitron sai da interação da produção de pares, ele pode interagir com outro átomo. E esse átomo tem elétrons. Então esse pósitron vai interagir com esse elétron e os dois vão sofrer um processo de aniquilação, ou seja, eles serão destruídos. Só que nesse processo de destruição, ele vai produzir dois fótons do tipo raios gamas e cada um vai ter 511 keVs de energia ou 0,511 MeVs de energia. Então a radiação de aniquilação é um processo secundário em relação à produção de pares. Então, como é um processo subsequente, tanto a produção de pares quanto a radiação de aniquilação são considerados efeitos de mudança de estrutura da matéria, ou seja, eu estou provocando uma ionização na matéria. Quando nós introduzimos uma radiação ionizante na matéria, pode ser que alguns efeitos sejam dominantes e outros efeitos sejam secundários. Como eu posso dimensionar isso? Então existe um gráfico, como vocês podem observar, em que no eixo Y eu tenho o número atômico da matéria ou do absorvedor e no eixo X eu tenho a energia da radiação, que é dada em MeVs. Então, se eu tiver, por exemplo, uma matéria com Z igual a 20 e uma energia da radiação de 0,1 MeVs. Qual é o efeito dominante? Então eu vou unir o Z igual a 20 com o E igual a 0,1. Então eu vou unir os dois. Ele vai cair no efeito fotoelétrico dominante. Então esse efeito é o dominante. Mas ocorre o efeito Compton. Ele não é dominante, mas ocorre. Se eu pegar, por exemplo, um Z igual a 20 e uma energia igual a 1 MeV, vou fazer a união desses dois valores, vai cair nessa região. Então, para esse Z e para esse E, o efeito Compton ele é dominante. Acontece o fotoelétrico? Sim, acontece o fotoelétrico, mas ele não é dominante. Agora, quando que a produção de pares começa a surgir? Quando eu tiver energia maior ou igual
a 1,022 MeVs. Por exemplo, se eu tiver um Z igual a 20 e um E igual a 2 MeVs, então eu vou unir Z igual a 20 com E igual a 2. Nesse caso, o efeito Compton continua sendo o dominante, há o efeito fotoelétrico, mas também tem o efeito de produção de pares, porque eu ultrapassei ou cheguei no valor de 1,022 MeVs. Então, fotoelétrico e produção de pares ocorrem com Z igual a 20 e E igual a 2 MeVs. Eles não são dominantes. Quem é dominante aqui é o efeito Compton. Então, para que eu considere o surgimento do efeito de produção de pares, o valor da energia tem que ser igual ou maior a 1,022 MeVs. Um terceiro exemplo, se eu tiver um Z de 20 e uma energia de 50 MeVs, então eu vou unir o 20 com a energia de 50. Então, qual o efeito dominante? Produção de pares. Tem efeito fotoelétrico? Sim. Tem efeito Compton? Sim. Só que eles não são dominantes. Então, de maneira geral, o que eu tenho que observar? Este gráfico vai me fornecer o que é dominante. Se é o fotoelétrico, o Compton ou produção de pares. Fotoelétrico e Compton sempre vão acontecer. Ou eles vão ser dominantes ou não vão ser, mas sempre vão aparecer. Agora, a produção de pares só irá aparecer se a energia for igual ou maior a 1,022 MeVs. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito desta aula, entre em contato com o professor.